Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à devolutiva da nossa prova da etapa 1. Meu nome é Márcio Souza, para quem não me conhece, né? Sou o professor tutor de vocês nessa disciplina de biodisponibilidade de nutrientes e fitoterapia nesse segundo semestre de 2024. Então, esse semestre eu estou aqui com vocês como tutor dessa disciplina e tenho o papel de fazer as correções dessas provas, né? Não sou o professor quem fez o material e que elaborou as questões, mas eu, como professor tutor, eu estou aqui disponível para vocês para solucionar as dúvidas, né, ao longo de todo o semestre e fazer as correções dessas provas. Então, a gente vai hoje aqui gravar essa videoaula com a devolutiva da prova, para que aqueles que queiram entender o que acertaram ou o que erraram em cada uma das questões, que eles possam, então, que vocês possam, então, fazer essa revisão de todo o conteúdo, né? Lembrando que os conteúdos da etapa 1 também caem, né, em provas mais para frente. E nem digo provas finais, porque eu espero que ninguém precise realmente chegar a uma prova final, certo? Mas vamos lá então. Essa prova da etapa 1, como vocês já estão familiarizados com provas aqui no EAD, ela é composta por 9 questões, sendo 6 questões objetivas, múltipla escolha, que valem 3 pontos cada uma, né, totalizando 18 pontos, e 3 questões discursivas, questões abertas, que valem, é, que valem 4 pontos cada uma, certo? Então, totalizando 12, 18 com 12, a prova toda valendo 30 pontos. Então, vamos lá para as nossas questões para que a gente entenda aí as questões de cada uma delas. Então, a primeira questão, claro que só um detalhe, tá, gente? Não se apeguem a alternativas, a ordem exata, A, B, C, D. O importante aqui é você entender as questões. Lá na devolutiva da prova, vocês conseguem ver se na questão 1 você marcou errado ou não. O objetivo aqui é você entender as questões, tá? Entender o que cada um errou, porque o sistema, às vezes, ele embaralha as alternativas. Então, não necessariamente, né, vai ser exatamente essa ordem que está aqui, ok? Mas a primeira questão, ela diz o seguinte, então, ó, a biodisponibilidade dos macronutrientes e micronutrientes pode ser influenciada por diversos fatores. Sobre esses fatores, considere as seguintes afirmações. 1. A presença de antinutrientes em alguns alimentos pode reduzir a absorção de minerais, como o ferro e o zinco. 2. A combinação de alimentos ricos em vitamina C, como fontes de ferro não M, pode aumentar a absorção desse mineral. Então, a combinação de alimentos ricos em vitamina C com fontes de ferro não M. E 3. A forma de processamento dos alimentos, como o cozimento, não tem impacto significativo na biodisponibilidade dos nutrientes. Então, a pergunta era: está correto o que se afirma em? Né? Então, temos ali as alternativas, todas estão corretas, somente um, somente dois, somente três e somente um e dois. Se a gente pensar ali, ó, a presença de antinutrientes em alguns alimentos pode reduzir a absorção de minerais como ferro e zinco? Sim. A gente sabe, por exemplo, que oxalatos, por exemplo, diminuem a absorção de minerais, né? A própria cafeína diminui a absorção do ferro, tudo isso que vocês estudaram aí ao longo da etapa. Então, essa primeira alternativa está correta, né? A presença de antinutrientes pode sim reduzir. 2. A combinação de alimentos ricos em vitamina C com fontes de ferro não M pode aumentar a absorção. Sim, a gente sabe que justamente o ferro não M, presente aí nos vegetais, tem uma biodisponibilidade mais baixa e quando combinado com a vitamina C, a gente tem uma absorção melhor. Isso foi inclusive questão da situação problema. Lembra lá do caso da Maria, que estava grávida e era vegetariana? Abordava exatamente esse aspecto. E a terceira fala: a forma de processamento dos alimentos, como o cozimento,
não tem impacto significativo na biodisponibilidade dos nutrientes. Falso, porque a gente sabe que a forma de processamento dos alimentos tem sim impacto. Então, por exemplo, a gente mencionou dos oxalatos podendo reduzir a biodisponibilidade de alguns minerais. A gente sabe que, por exemplo, né, se eu faço uma cocção, né, alguns alimentos, se eu faço molho, se eu deixo de molho, eu posso sim reduzir fatores antinutricionais e, com isso, impactar de forma positiva na biodisponibilidade do nutriente. Então, estão corretas somente a 1 e a 2, certo? E essa é a resposta comentada que vocês receberam lá na hora que a prova é gerada. Então, somente a 1 e a 2, a 3 ali é errada, certo? Próxima questão. Essa próxima questão ela é sobre metabolômica. Então, eles pedem o seguinte: leia atentamente o texto abaixo. A metabolômica é uma abordagem que estuda os perfis metabólicos para compreender as mudanças nos estados fisiológicos e patológicos. Ela utiliza técnicas analíticas avançadas para identificar e quantificar metabólitos presentes em amostras biológicas. Essas informações podem ser usadas para investigar mecanismos biológicos, descobrir biomarcadores de doença e avaliar os efeitos de intervenções terapêuticas. E aí eles dizem o seguinte: considerando o texto e seus conhecimentos sobre o assunto, qual das seguintes abordagens é a mais adequada para obter perfis metabólicos detalhados a partir de amostras biológicas? E ali a gente tem as alternativas: análise de RNA, análise de proteína, a espectrometria de massas, sequenciamento de DNA e a imunohistoquímica. E aí, quando a gente pensa em qual é a abordagem, né, a mais adequada para obter essa análise de metabólitos, que é o que a metabolômica estuda, e a gente sabe que dentre as técnicas mais usadas na metabolômica, a mais utilizada dentre essas aí é a espectrometria de massas, né? Então, ela realmente é a técnica mais adequada para analisar esses metabólitos, né, dentro da metabolômica. Na verdade, a gente sabe que a metabolômica ela usa principalmente, né, a espectrometria de massas, a ressonância magnética nuclear, também é uma técnica importante. Dentro da própria espectrometria de massas, muitas vezes ela vem combinada com a cromatografia. Então, mas dentre as opções ali presentes nas respostas, a resposta seria então a espectrometria de massas. Próxima questão. A biodisponibilidade de minerais é essencial para a saúde humana e a prevenção de doenças. Analise as afirmativas sobre a biodisponibilidade de minerais. A presença de fitatos na dieta pode reduzir a biodisponibilidade de minerais como ferro e zinco, formando complexos insolúveis que dificultam sua absorção intestinal. 2. A vitamina D ela é crucial para a absorção de cálcio e pode melhorar a biodisponibilidade de cálcio, aumentando a eficiência do transporte desse mineral no intestino. 3. A ingestão excessiva de cálcio ela pode competir com a absorção de minerais como ferro e zinco, reduzindo a biodisponibilidade desses minerais. 4. A presença de ácido oxálico nos alimentos pode melhorar a biodisponibilidade de magnésio, formando os complexos solúveis que facilitam a absorção intestinal. E 5. A biodisponibilidade do zinco pode ser aumentada pela presença de proteínas na dieta, que podem melhorar a absorção desse mineral. Então, ali a gente tem as alternativas, né? Todas são verdadeiras: 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4 e 5, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 5. Então, vamos lá, vamos tentar entender ali todas elas. A 1. A presença de fitatos na dieta pode reduzir a biodisponibilidade de minerais como ferro e zinco, formando complexos insolúveis que dificultam a absorção intestinal. Sim, verdadeira, porque a gente sabe que os fitatos são fatores antinutricionais.
né, junto com os oxalatos, aí eles normalmente formam esses complexos que dificultam a absorção do mineral. Esse mineral ele precisa estar pronto para se ligar no receptor, mas uma vez que ele se liga nesse fator antinutricional e forma um complexo diferente, a gente não tem receptor para absorver esse complexo como um todo. E aí, por isso, a biodisponibilidade fica prejudicada. Da mesma forma que se ele já vem, né, com esses, já vem esse mineral, já vem ligado nesses fatores antinutricionais. 2. A vitamina D é crucial para a absorção de cálcio, sim, a gente sabe que vitamina D ela aumenta a absorção de cálcio e pode melhorar a biodisponibilidade do cálcio, aumentando a eficiência do transporte desse mineral no intestino. Verdadeiro, é um dos papéis da vitamina D, né? Ela potencializa essa absorção de cálcio. E por isso ela é um nutriente tão importante para a saúde óssea, para osteoporose, osteopenia, porque ela melhora a absorção de cálcio. 3. A ingestão excessiva de cálcio pode competir com a absorção de minerais como ferro e zinco, reduzindo a biodisponibilidade desses minerais. Sim, cálcio, ferro e zinco são absorvidos pelo mesmo receptor. Isso é uma das coisas mais importantes em biodisponibilidade. Tanto é que se um paciente ele tem, por exemplo, uma anemia, a gente normalmente recomenda evitar a suplementação, o consumo, né, não suplementação só, mas o consumo de fontes de cálcio naquela refeição onde você quer potencializar a absorção de ferro. Então, evitar, às vezes, uma fonte de cálcio num almoço, num jantar, que é onde a gente vai ter ali um teor de ferro interessante, e é um paciente, por exemplo, com anemia. Então, verdadeira. Aí a 4, a presença de ácido oxálico, né, o oxalato, nos alimentos, pode melhorar a biodisponibilidade de magnésio, formando complexos que facilitam a absorção. Falso, né? É um fator antinutricional. Ele pode, na verdade, comprometer essa absorção. E 5, a biodisponibilidade do zinco pode ser aumentada pela presença de proteínas, que podem melhorar a absorção desse mineral. Verdadeiro. Então é correto, estão corretas a 1, a 2, a 3 e a 5. A única errada ali é a 4, certo? Então aqui nesse caso seria a letra E. Próxima questão, enunciado da questão. A metabolômica é uma área da ciência que estuda os perfis metabólicos e suas alterações. Sobre a metabolômica, considere as seguintes afirmações. 1. A metabolômica analisa todos os metabólitos de baixa massa molecular presentes em uma amostra biológica em um dado momento, oferecendo uma visão global do estado metabólico desse organismo. Verdadeiro? Técnicas de espectrometria de massa e cromatografia líquida são frequentemente utilizadas para identificar e quantificar os metabólitos da metabolômica. Verdadeiro. Se vocês observarem, são as técnicas que a gente cita aqui. Na questão anterior, tinha espectrometria de massa sendo também reafirmada. 3. A metabolômica pode ajudar na identificação de biomarcadores para a doença, uma vez que alterações nos perfis metabólicos podem refletir estados patológicos. Verdadeiro. 4. A metabolômica ela é menos eficaz do que a proteômica na análise de interações metabólicas, pois não fornece informações sobre proteínas envolvidas nos processos metabólicos. Essa está errada, né? Se a gente for pensar, ela não é menos eficaz. Lembra que todas essas ômicas, metabolômica, proteômica, nutrigenômica, todas essas ômicas, elas têm análises e pontos diferentes, mas elas não são menos eficazes. Cada uma tem o seu papel, né? Então, elas, na verdade, são técnicas que se complementam quando a gente vai fazer essa investigação mais ampliada aí do paciente. E 4, a integração dos dados metabolômicos com outras ômicas, como a genômica e a transcriptômica, pode fornecer uma visão mais completa das alterações fisiológicas.
Então, de novo, igual na questão anterior, aqui é correto as alternativas 1, 2, 3 e 5. A única errada é a 4, né, que é realmente, ela não é menos eficaz, né, mas ela não é menos eficaz, ela pode ser complementada, elas se complementam, mas não dizer que elas são, uma é menos ou mais eficaz do que a outra, certo? Então, a alternativa errada, que era 4, então a resposta seria aqui, nesse caso, a letra A. Essa é uma das questões discursivas da prova, né? Então, questões de resposta, né? De questões abertas. Então, eles colocam assim, ó. Observe os diferentes tipos de carboidrato apresentados na imagem abaixo. Se a gente observar ali, a gente tem cereais e grãos, né? Então, eles dão ali alguns exemplos: arroz, milho, aveia, centeio. E a partir deles a gente vê sendo feito pão, macarrão, bolo, cereal matinal, granola, massa, biscoito, panqueca. Eu tenho os tubérculos, batata, mandioca, batata doce, mas ali a gente vê, por exemplo, farinha de mandioca, tapioca, purê, todos os tipos de pratos feitos com batata. Eu tenho frutas e ao mesmo tempo tenho doce, chocolate, tortas, confeitos e sobremesas. Então, se a gente observar, de um lado eu tenho os carboidratos normalmente classificados como carboidratos simples, e aqui eu tenho carboidratos complexos, né, do lado esquerdo aí de vocês, cereais, tubérculos e frutas, e do lado direito os carboidratos simples. E aí eles trazem um texto, né? Então, os carboidratos são uma das principais fontes de energia para o corpo humano e podem ser classificados em simples e complexos, cada um com características distintas que afetam sua digestão, absorção e biodisponibilidade. Carboidratos simples, como açúcares, são rapidamente digeridos e absorvidos, provocando rápidas elevações nos níveis de glicose do sangue. Por outro lado, carboidratos complexos encontrados em grãos integrais e vegetais são digeridos mais lentamente, proporcionando uma liberação gradual da glicose e possuindo um impacto diferente na resposta glicêmica. A biodisponibilidade de carboidratos, quando a gente pensa na biodisponibilidade do carboidrato, ela é influenciada por vários fatores, incluindo a estrutura química dos carboidratos, a presença de fatores antinutricionais e até mesmo a interação com outros nutrientes. Então, com base na imagem e no texto, eles pedem para explicar as diferenças entre carboidratos simples e complexos, em termos de digestão, absorção e impacto na resposta glicêmica, e ainda perguntam como essas diferenças afetam a biodisponibilidade. Então, observa que foi solicitado que explicasse as principais diferenças com relação à digestão, absorção e impacto na resposta glicêmica, e isso tem no próprio texto, mas tinha que responder isso. E a segunda pergunta era como essas diferenças afetam a biodisponibilidade dos carboidratos, certo? Então, por isso que é necessário que a resposta seja completa. Então, quando a gente diferencia eles, ó, pensa, né, nas principais diferenças, carboidratos simples, por exemplo, a glicose e a frutose, eles têm estruturas químicas simples, são rapidamente digeridos e absorvidos no trato gastrointestinal. Isso leva a um aumento rápido nos níveis de glicose no sangue. Lembra que é para falar sobre a diferença na digestão, absorção e impacto na resposta glicêmica, o que pode resultar aqui em picos glicêmicos. Então, por exemplo, um açúcar de mesa, um refrigerante, normalmente contém carboidratos simples que causam uma resposta glicêmica rápida. Já os carboidratos complexos, encontrados em alimentos como grãos integrais e vegetais, têm estruturas químicas mais complexas e são digeridos mais lentamente. A digestão gradual desse carboidrato resulta em uma liberação mais constante e gradual dessa glicose, promovendo uma resposta glicêmica mais controlada. Isso é benéfico, né, para a manutenção dos níveis de açúcar no sangue e para a saúde metabólica em geral. E aí a segunda parte da pergunta era qual o impacto disso na biodisponibilidade? E aí o próprio texto falava, né, que a biodisponibilidade dos carboidratos ela é afetada pela rapidez com que eles são digeridos e absorvidos.
Então, normalmente, carboidratos simples têm uma biodisponibilidade rápida e alta, uma biodisponibilidade maior, porque se eu digiro ele mais rápido e ele está pronto para ser absorvido de forma mais rápida, essa biodisponibilidade deles acaba sendo mais rápida e mais alta. Enquanto os complexos, eles têm uma biodisponibilidade mais gradual, influenciando aí a forma como a gente utiliza a glicose. Então, por isso que existe uma diferença nessa biodisponibilidade. Lembra que biodisponibilidade, a gente está se referindo à fração do nutriente que realmente é absorvida e está disponível para ser utilizada pelo corpo. Então, quanto mais rápido ele entra, mais rápida está essa biodisponibilidade, certo? Então, o importante aqui era fazer essa diferenciação e falar do impacto na biodisponibilidade, seguindo todos os comandos da questão. Outra questão aqui de múltipla escolha. Diversos fatores podem afetar a biodisponibilidade dos macro e micronutrientes em uma dieta. Sobre esses fatores, considere as seguintes afirmações. 1. A presença de alimentos ricos em gordura pode melhorar a absorção de vitaminas lipossolúveis, como vitaminas A, D, E e K. Verdadeiro. Lembra que para absorver lipossolúveis eu preciso de gordura, né? Então, a presença de alimentos ricos em gordura melhora a absorção dessas vitaminas. Então, por isso que elas normalmente também já estão presentes, muitas vezes, em alimentos fontes de gordura, mas caso não você esteja comendo um alimento, mas que não tem um teor de gordura, mas basta que tenha outras fontes de gordura naquela refeição, a gente consegue melhorar muito a absorção. Eu preciso de gordura para que eu forme as micelas, porque essas vitaminas lipossolúveis também são absorvidas nas micelas, né? Quando a gente come uma fonte de gordura, que aí lá o nosso pâncreas e o fígado, né, começam a liberar, o fígado liberar sais biliares, o pâncreas as enzimas digestivas, tudo isso gera, né, o processo de emulsificação e formação das micelas, e com isso eu absorvo as vitaminas lipossolúveis. 2. A injeção excessiva de proteína não afeta a absorção de micronutrientes como vitaminas e minerais. Isso está incorreto. Proteína em excesso, ela prejudica vários minerais. Por exemplo, o cálcio. Numa dieta, por exemplo, para osteoporose, por exemplo, pouca proteína é ruim, porque a proteína ela contribui para a absorção de minerais, né? Então, os aminoácidos eles ajudam na absorção de alguns minerais, por exemplo, o cálcio, mas o excesso de proteína acaba também prejudicando esse processo de absorção. Então, por isso que está errada essa segunda alternativa. E 3, o uso de suplementos suplementos vitamínicos pode substituir a necessidade de uma dieta equilibrada para garantir a adequada biodisponibilidade de todos os nutrientes. Está errado. Suplemento, primeiro, não substitui uma dieta, porque, por exemplo, quando você toma um suplemento, um multivitamínico e um polivitamínico, ali tem só vitaminas e minerais. Mas quando você consome frutas e verduras e vegetais, primeiro que ali não tem só vitaminas e minerais, né? Então, às vezes os pacientes eles entendem isso, né? Que está suplementando um multivitamínico, então ele não precisa comer vegetais, porque tem ali a necessidade dele das vitaminas e minerais. Mas não é assim que funciona, né? Porque no alimento e os outros componentes do alimento e o sinergismo desses nutrientes. Quando eu falo de um alimento, de uma verdura, uma fruta, ali não tem só vitamina e mineral, e as fibras, e os compostos bioativos, e todos os componentes e sinergismo entre eles presentes naquele alimento. Então, primeiro que um suplemento não faria isso. E outra, não adianta tentar substituir se nesse suplemento esses nutrientes também estiverem em formas químicas que têm uma biodisponibilidade menor. Então, não é porque eu estou usando um suplemento que quer dizer que ele é bom. Por exemplo, tem a maioria dos suplementos, por exemplo, às vezes tem o cálcio numa forma química que tem uma biodisponibilidade menor, né? Por exemplo, a gente sabe num suplemento de ferro que um suplemento de sulfato ferroso tem uma biodisponibilidade mais baixa do que um ferro quelado.
Então, não é só tomar um multivitamínico, porque se a forma química desse mineral também ali estiver inadequada, isso vai comprometer o processo também de absorção, prejudicando a biodisponibilidade. Então, nesse caso, aqui é correta somente a alternativa 1. Outra questão. A biodisponibilidade de micronutrientes é essencial para a saúde. Sobre a biodisponibilidade dos micronutrientes, considere as afirmações. 1. Os minerais presentes em alimentos de origem animal têm uma biodisponibilidade superior em comparação aos alimentos de origem vegetal. Normalmente, sim, isso acontece, né? Então, pensando nos minerais, acaba tendo uma biodisponibilidade maior, mas o que não inviabiliza e não quer dizer que ter uma alimentação, por exemplo, mais plant-based ou vegetariana vai significar ter deficiência, porque às vezes tem uma biodisponibilidade menor, mas se você ajusta a dosagem, ajusta formas de preparo, processamento, coloca associado com substâncias que potencializam a absorção, o efeito também se mantém. Mas em termos de biodisponibilidade, sim, de uma maneira geral, eles têm uma melhor biodisponibilidade. 2. A adição de cálcio a alimentos processados pode melhorar a biodisponibilidade de outros minerais, como o ferro. Na verdade, não, porque pode, inclusive, prejudicar, né? Se eu digo que cálcio compete com ferro, se eles estão em formas químicas que competem, eles estarem juntos ali, você adicionar isso dentro de um alimento, por exemplo, que já tinha o outro nutriente, você está aumentando a competição pela absorção. Então, isso realmente não vai melhorar. E 3, o consumo excessivo de fibra pode aumentar a biodisponibilidade de micronutrientes como zinco e magnésio. E não, normalmente o excesso de fibra reduz a biodisponibilidade dos micronutrientes, né? Porque eu tenho que lembrar, gente, que a gente tem fibras solúveis e insolúveis. Eu tenho fibra que puxa gordura, eu tenho fibras que puxam água. Então, às vezes, dependendo da solubilidade desse nutriente, ele é arrastado junto com essas fibras. Isso tem um prejuízo ali no processo de absorção, dependendo da quantidade que é consumida, certo? Então, nesse caso, é correto somente a 1, que é letra D de dado, aqui nessa ordem, né? Não sei se na prova foi isso, porque o sistema realmente embaralha as alternativas. Beleza. Mais uma questão discursiva. Nessa questão discursiva, ó, a biodisponibilidade refere-se à proporção de um nutriente que é absorvido e utilizado pelo organismo após a ingestão. Diferentes nutrientes têm mecanismos distintos de absorção e metabolismo, que podem ser influenciados por fatores dietéticos, fisiológicos e bioquímicos. Sendo a biodisponibilidade de macro e micronutrientes um fator crucial para a saúde humana e a eficácia nutricional dos alimentos. Com base nessa definição, analise o trecho de um artigo científico sobre a biodisponibilidade de vitaminas lipossolúveis. Um estudo recente analisou a biodisponibilidade das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K em diferentes tipos de alimentos e preparações. Os resultados mostraram que a presença de gordura na dieta influencia significativamente a absorção dessas vitaminas, pois elas são solúveis em lipídios. A gente teve até uma outra questão que falava exatamente sobre isso. Além disso, o processamento e a preparação dos alimentos podem alterar a forma química das vitaminas, afetando sua biodisponibilidade. O estudo também destacou que deficiências na absorção dessas vitaminas podem ter impactos negativos na saúde óssea, ocular e imunológica. Com base no trecho, explique como o processamento e a preparação dos alimentos podem alterar a biodisponibilidade das vitaminas lipossolúveis e sugira medidas para otimizar a absorção dessas vitaminas na dieta. Então, era para falar como que o processamento e o preparo dos alimentos podem alterar a biodisponibilidade dessas vitaminas e sugerir medidas para melhorar a absorção. Então, foi solicitado 2 pontos: explicar como que o processamento e a preparação altera e sugerir medidas. Então, aqui na resposta comentada, ó, o professor
né, que elaborou as questões, colocou o seguinte: o processamento e a preparação dos alimentos podem alterar a biodisponibilidade das vitaminas de várias maneiras. O calor e a exposição ao oxigênio podem degradar essas vitaminas, né? Então, por exemplo, essas vitaminas lipossolúveis, quando expostas ao calor ou ao oxigênio, podem ter alterações, né? Podem ter perdas por causa dessa exposição, enquanto que a forma química dos nutrientes pode ser alterada durante a cocção. Então, exposição ao calor e ao oxigênio degrada essas vitaminas. E a cocção pode alterar a forma química dos nutrientes, afetando sua absorção. Então, se a gente quer otimizar a absorção dessas vitaminas, é interessante incluir fontes de gordura, claro, né, gorduras saudáveis, para que a gente possa melhorar essa absorção. Utilizar métodos de preparo que preservem as vitaminas. Então, se eu sei que calor, por exemplo, ou cocção pode trazer alterações, às vezes cozinhar a vapor, ou então usar métodos de cozimento a baixa temperatura, para poder ajudar a preservar o conteúdo de vitaminas ali daquela refeição, e armazenar alimentos adequadamente, manter os alimentos em condições que minimizem a exposição ao calor e ao oxigênio, já que eles podem degradar essas vitaminas lipossolúveis, certo? E mais uma questão, também discursiva, sobre cirurgia bariátrica. Então, falava o seguinte, ó, que a cirurgia bariátrica, incluindo procedimentos como o bypass gástrico em Y de Roux, é uma intervenção significativa para a perda de peso e o tratamento da obesidade mórbida. Esses procedimentos envolvem alterações anatômicas no trato gastrointestinal que podem afetar a digestão e a absorção dos nutrientes. O bypass gástrico em Y de Roux, por exemplo, reduz o volume do estômago e cria um desvio do intestino delgado, o que pode impactar a biodisponibilidade de vários nutrientes essenciais. A compreensão desses impactos é crucial para a gestão nutricional e a prevenção de deficiências nutricionais pós-cirurgia. A gente sabe que o paciente pós-cirurgia bariátrica acaba apresentando muitas deficiências nutricionais e os sintomas aparecem, né, de queda de cabelo, muita flacidez, porque ele começa realmente a se desnutrir. Por isso o aporte nutricional é tão importante. E ainda tinha ali a figura mostrando, por exemplo, ó, que no duodeno eu tenho principalmente a absorção ó, de ferro, cálcio, tiamina, magnésio, ácido fólico, né? O estômago ali eu tenho liberação de fator intrínseco. Aqui já no própria figura já mostrava para vocês alguns locais, né? Então, alguns nutrientes que são absorvidos naqueles locais. Então, eles traziam ali alguns exemplos. E aí, a pergunta, né, o que foi solicitado na questão era: considerando o texto e a imagem, explique como as alterações anatômicas causadas pelo bypass gástrico em Y de Roux podem impactar a absorção de nutrientes essenciais, como ferro, B12 e cálcio, e discuta as possíveis consequências dessas deficiências para a saúde do paciente e as estratégias nutricionais que podem ser adotadas. Então, olha, pediu para você falar o que essa alteração pode impactar na absorção de nutrientes como ferro, B12 e cálcio. Pediu para falar as possíveis consequências dessas deficiências e estratégias nutricionais para diminuir esse impacto, certo? Então, foi solicitado tudo isso. Tem que abordar todos os comandos da questão. Então, quando a gente pensa ali ó, nas respostas, o bypass, ele altera significativamente a anatomia do sistema digestivo, porque reduz o volume do estômago e cria um desvio, né? Então, se a gente volta aqui na figura, ó, olha o espaço que fica e eu crio uma derivação que já vai se ligar quase lá no ilho, né? Então, eu perco ali uma boa parte do estômago, perco a parte de duodeno, né? Perco uma parte do jejunum, né? Então fica uma parte, mas eu perco uma parte desse jejum. E aí, essas mudanças impactam a absorção de nutrientes essenciais de várias maneiras. Então, por exemplo, o ferro. A redução de ácido gástrico, né? Então, reduzir ácido clorídrico, porque é comum
né? Porque eu reduzi o volume do estômago, e fora que a gente ainda pega o paciente bariátrico, isso é importante também de lembrar, fazendo uso de inibidores de bombas de próton, como omeprazol, depois da cirurgia, para tirar mais ainda essa liberação de ácido. E sem ácido, eu tenho um prejuízo da absorção dos minerais quando eles estão na forma de sais, né? Eu preciso dos minerais, eles precisam de ácido no estômago para fazer o processo de ionização, para separar, por exemplo, um carbonato do cálcio, um sulfato do ferro, né? Então eu preciso desse ácido. Então no ferro, por exemplo, a redução do ácido gástrico e a menor área de absorção intestinal dificultam a absorção de ferro, então pode levar a uma anemia ferropriva. A forma de ferro mais facilmente absorvida é o ferro M, que pode ser menos biodisponível devido à diminuição do ácido gástrico. Então, mesmo que a pessoa consuma um tipo de ferro que tem uma absorção melhor, mas ainda assim ele pode ser impactado só porque ele não tem tanto ácido no estômago. A B12 é outro nutriente que vai sofrer muitos impactos, porque para absorver a B12, eu preciso da liberação de ácido clorídrico no estômago, certo? E num paciente pós-cirurgia bariátrica, isso está comprometido. E eu ainda preciso da liberação do fator intrínseco, que também acontece lá no estômago, né? Então, se não tem a liberação do fator intrínseco, não tem a produção de ácido, isso vai levar a uma redução ali de ácido e alteração na absorção dessa B12. A B12 ela só é absorvida quando ela está ligada no fator intrínseco, certo? Ela é absorvida lá no ilho distal. Então, como essa cirurgia ela faz uma derivação até lá no ilho, o sítio de absorção dela ainda continua. Porém, sem o ácido no estômago, vai acontecer deficiências. E no cálcio é a mesma coisa do ferro. Eu preciso de ácido clorídrico no estômago, né, para poder fazer a absorção desse mineral. Então, se isso não acontecer, pode levar a um quadro de osteoporose e osteopenia. Então, as consequências para a saúde da deficiência desses nutrientes é anemia, neuropatia, por exemplo, numa deficiência de B12, e problemas ósseos, se eu pensar aqui respectivamente. Então, eu preciso criar estratégias para diminuir esses impactos. Então, o paciente ele pode fazer na suplementação uso de suplementos de ferro, B12 e cálcio, com formas específicas, né, formas químicas que vão garantir uma absorção melhor, por exemplo, no ferro e na B12, né? Então, eles são mais efetivos aí na hora de serem absorvidos. Na dieta, eu posso incluir alimentos que favoreçam a absorção de nutrientes, então pensando no ferro, pôr vitamina C junto na refeição, mas fazer esse ajuste, seja na suplementação ou na dieta, para garantir essa melhor absorção, certo? Então era isso, pessoal. Essa é a devolutiva da nossa prova da etapa 1. Lembrando que eu fico disponível lá, tem o horário da disciplina, né? Eu fico disponível com vocês toda segunda-feira, né, de 16 às 17 horas, eu fico online lá, então qualquer dúvida que vocês tenham sobre os conteúdos que estão estudando, podem mandar, assim como alguns alunos mandaram ao longo do semestre da etapa 1, e eu fui respondendo, né, ajudando aí nos estudos. Agora vocês vão para a etapa 2, então bons estudos para a parte de fitoterapia e nos vemos de novo aí na devolutiva da prova da etapa 2, ok? Então, até a próxima.